As eleições. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a disputa era entre, aspas, ele e a figura, se referindo a Jair Bolsonaro. Essa é uma eleição nacional ou é uma eleição sobre a cidade de São Paulo? Essa é uma eleição sobre a cidade de São Paulo com impacto nacional, como toda eleição municipal da maior cidade do Brasil. Veja, o que eu vou discutir é a cidade. O que eu quero discutir com todos os paulistanos é porque São Paulo é a cidade mais rica da América Latina e a população de rua quase triplicou nos últimos 3 anos. É porque São Paulo está com o maior orçamento da sua história e o problema de mobilidade continua e a fila na saúde se agravou e dobrou a fila de exames na saúde. Não é? Porque nós temos uma prefeitura que gasta muito, mas resolve pouco. Não é? Eu quero discutir os temas da cidade, mas é inevitável, ainda mais num país polarizado, em tudo que a gente viveu nos últimos anos, a gente saber quem apoia quem. A gente saber que o atual prefeito, por exemplo, botou um vice indicado pelo Jair Bolsonaro que acha que a polícia tem que tratar diferente quem mora nos jardins e quem mora na periferia. É importante, porque pense uma coisa, Raquel, pode parecer que é polarização ideológica, não é isso não, é também sobre a cidade. Imagine se o Bruno Covas fosse aliado do Bolsonaro. Como teria sido o tratamento da pandemia na cidade de São Paulo? Como teria sido a vacinação na cidade de São Paulo? O Bruno Covas foi contra o Bolsonaro, foi atacado pelo Bolsonaro por isso. Quem era vice dele e que assumiu a cadeira agora, meu adversário nessa eleição, resolveu fechar uma aliança e vender a alma para o Bolsonaro. Mas o paulistano vai para a urna preocupado com o quê? Com a cidade. E é isso que eu vou falar na minha campanha. Aliás, vejam bem, e vocês vão se lembrar isso daqui a 3 meses, vão se lembrar dessa conversa nossa. Quem vai investir e a quem interessa investir em polarização ideológica é o meu adversário. Porque ele ficou 3 anos no cargo e não entregou nada. Qual é a marca desse governo? Foi começar a fazer coisa na véspera de eleição. Asfalto sem planejamento, Ele está à frente obras da pesquisa, sem planejamento. né? Mas lógico, com a máquina que ele tem, com a grana que ele tem, se não tivesse à frente gastando 600 milhões em publicidade, e olha que está empatado. Mas, deputado... Né? Agora, só se me permite, Carol, para concluir esse raciocínio. Então, veja, o meu adversário, como não tem o que mostrar, ele vai vir numa linha de tentar me caracterizar daquilo que a Fabíola dizia no começo. Vai vir com fake news, falando em invasão, falando em tentativa de fazer uma guerra cultural e moral, de droga, boa, pautas que não tem nada a ver com a cidade. Já começou a fazer isso. Já tem feito isso nas suas declarações, já tem feito isso nas suas entrevistas. Eu vou discutir a cidade de São Paulo. Mas o senhor, a Fabíola bem disse, o senhor está empatado no público geral. Quando a gente olha para o público que está sofrendo as consequências dessa gestão que o senhor diz que não faz, que não investe, que tem problema de moradia, que tem problema de transporte, essas pessoas, os mais pobres e quem tem ensino fundamental, elas estão escolhendo o Ricardo Nunes. Nesse público, ele tem quase o dobro de intenção de votos que o senhor. Por que um candidato de esquerda não tem a votação do eleitor mais pobre e menos escolarizado? Carol, veja uma coisa. Lembre a última eleição que a esquerda ganhou em São Paulo. Fernando Haddad, em 2012. A essa altura do campeonato, o Haddad tinha 7% das intenções de voto, todas elas concentradas na classe média, mais de 5 e 10 salários mínimos. O público de menos de 2 salários mínimos é o último que se decide na eleição. Nesse momento, quem está pensando em eleição é candidato e jornalista. A maioria da sociedade está pensando na sua vida cotidiana. E aí tem uma entrega de obra, uma entrega de asfalto. Isso tem um impacto na periferia, é inevitável, mesmo que seja eleitoreira e as pessoas percebem, mesmo que seja superfaturada, e as denúncias mostram, inclusive as denúncias aqui do UOL sobre os contratos emergenciais, que vocês repercutiram. Né? Agora, o tema é o seguinte, esse público vai se decidir quando a campanha começar. A maior parte do público de 0 a 2 salários mínimos, que está nas periferias, sofrendo essas consequências, a maior parte desse público não sabe que o Ricardo é apoiado pelo Bolsonaro. Não sabe que eu sou apoiado pelo Lula. Não conhece ainda o xadrez eleitoral de São Paulo. Não conhece as propostas de cada candidato. Este público vai saber. Olha que coisa. É o público onde eu ainda não cresci, mas é o público que eu tenho a minha menor rejeição.
Então, esse público, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos crescer. Aliás, essa configuração que alguns analistas têm apontado como uma desvantagem da minha candidatura, eu vejo como uma vantagem. Porque o público que eu teria maior dificuldade de crescer, não é, por razões do meu posicionamento, de estigma e de caricaturas que fizeram sobre mim, que é o público de mais de 5 salários mínimos, mais que 10 salários mínimos, é onde eu já estou com um percentual bom. Esse público entendeu que a gestão de São Paulo hoje é medíocre e que a cidade precisa de mudança. Quando o debate chegar na população das periferias, na população mais pobre, é inevitável, como aconteceu nas outras eleições. Em 2020, para prefeito, onde foi minha maior votação? No extremo da Zona Sul. Eu ganhei do Bruno Covas, Grajaú, Parelheiros, Campo Limpo, onde eu moro, Capão Redondo, Piraporinha. Porque hoje o senhor não ganhei tem o na voto Zona nem Leste, em dos Cidade eleitores Tiradentes do... e São Mateus. Minha votação há presidente 2 Lula. anos para deputado federal, não é? Eu ganhei em 80% dos distritos da periferia da cidade. Então, é inevitável que quando chegar na eleição e esse público entender o que está em Mas, jogo... candidato, é a gente vai crescer. nessa periferia onde a prefeitura tem mais máquina pública, mais dinheiro para investir e mais apoio de vereador, onde as alianças do Ricardo Nunes vão fazer diferença. Olha, a máquina cumpre um papel. Agora, se máquina decidisse a eleição, o Rodrigo Garcia era governador de São Paulo. Ele não foi nem para o segundo turno. A máquina dele era maior que a do Ricardo e inaugurava 10 obras por dia. Máquina não basta para ganhar a eleição. Na periferia, eu tenho andado a periferia da cidade inteira, Raquel. Eu fui outro dia na UPA Dr. Sócrates, em Itaquera, 12 horas para uma senhora ser atendida. Eu tive semana passada, né, na UPA da cidade de Tiradentes, tragédia, ali perto do Hospital Cidade de Tiradentes, assim, pessoal sofrendo, falta remédio, Aliás, falta médico. você Quando tá as pessoas falando... verem o que está em jogo e as alternativas existentes... Mas candidato, vamos olhar só para um número claro. Segundo turno, são 10 pontos de diferença entre o senhor e Ricardo Nunes. 10 pontos. Como reverter isso? É uma diferença muito Nós grande. estamos no primeiro turno. Raquel, se você pegasse a eleição de segundo turno, repetindo, vamos pegar mais um exemplo, em 2012, né? A essa altura, antes de começar a campanha, 3 meses da eleição, o segundo turno era Serra e Russomano, com o Russomano ganhando a eleição. Quem ganhou a eleição foi o Haddad, o Russomano não foi nem para o segundo turno. Calma. A gente tem que pesquisa há 3 meses sobre segundo turno, diz muito pouco. Vamos falar, então... Agora eu vou te dar um exemplo, desculpe, Fabiola, de uma pesquisa interna nossa, né? Da nossa campanha, coisa que o Datafolha não fez, que foi colocar os apoiadores. Porque quando as pessoas vão decidir, elas não decidem só por nome, elas decidem pelo contexto, né? Você pega, hoje, bota os dois, ele aparece na minha frente, bota Ricardo Nunes com o apoio do Bolsonaro, Boulos com o apoio do Lula, o cenário se inverte. Tem toda uma eleição para se ganhar. Eu estou muito tranquilo. 20% dos eleitores do Lula estão votando no Ricardo Nunes na pesquisa. Vocês estão mais preocupadas que eu com o meu crescimento. Eu estou muito tranquilo. Mas por que o senhor acha que um eleitor do Lula escolhe o Ricardo Nunes?